dia, queridos e queridas. Na gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no quarto dia do livro de Esther. Que livro apaixonante, gente. Vocês não têm noção do que é ler esse livro na presença de Deus. Como Deus fala com a gente, como Deus mostra coisas que a gente nem imagina. E olha que esse livro nem fala o nome de Deus, mas é um livro assim totalmente apaixonante. E eu lendo esse capítulo 4, que é o dia de hoje, ele nos fala assim da consternação dos judeus. Imagine o povo de Deus tão perseguido. O povo de Deus sempre foi perseguido, sempre foi massacrado. Meu Deus, quando a gente lembra da história, a gente fala, Senhor, a história continua, porque o povo continua sendo perseguido. E nessa época aqui de Esther, por exemplo, esse povo que está aqui nesse capítulo 4, aliás, nesse livro de Esther, era o povo que não saiu da Babilônia, é o povo que foi escravizado e eles não foram embora. Então eles estavam ali naquele lugar, né? Naquela cidade, naquele país, agora, sobre a regência do rei Assuero, ou Xerxes, não é? Estavam ali, então, como eles não eram pessoas livres de forma nenhuma. E nós vemos aí uma mulher, uma rainha, uma judia, que de repente chegou ao palácio. Mas, voltando aqui para o capítulo 4, aliás, no capítulo 3, nós vemos o terrível Amã tentando matar os judeus, porque ele tinha ódio de Mardoqueu, não é? Mardoqueu não se inclinou a ele e ele tinha um ódio mortal. Mas ele não queria matar só Mardoqueu, ele intentou de matar a todos os judeus. Tem todos, para ele nenhum prestava, e ele tentou então matar a todos. E ali no capítulo 4, no verso 1, diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Olha, queridos, a crise não faz uma pessoa, mas a revela. Mardoqueu, na realidade, as pessoas não sabiam ali no palácio que ele era judeu. Alguns, talvez, mais próximos, mas nem Esther, né, revelou a sua identidade, assim como Mardoqueu. E ele mesmo disse para Esther, não conte a ninguém a sua descendência, a sua natureza, não é? Mas a crise revela uma pessoa. E quando ele se viu em crise, em tristeza, em angústia, em dor, ele não se envergonhou, nem se intimidou, mas saiu pela cidade clamando com forte clamor. Por todas as províncias havia luto e a crise era medonha, a morte estava estabelecida. Imagina, que tristeza no meio do povo judeu, né? E nós, queridos, nós estamos vivendo um tempo meio que parecido, né? Estamos aí diante de situações também difíceis no nosso país, onde realmente nós precisamos clamar ao Senhor e chorar diante de Deus pela nossa nação. Assim como Mordecai ou Mardoqueu chorou diante de Deus, ele chorou porque eles conheciam a Deus. E eles sabiam também da dificuldade que eles tinham. Quando eles se vestiram de pano de saco e cinza, é porque havia neles também a questão do pecado. E eles se quebrantaram diante de Deus também, para que aquela situação fosse revertida. Mas havia um rei inacessível. Lá de 4 a 12, fala sobre esse rei. Os monarcas orientais se sentiam tão poderosos que ninguém podia chegar perto. Eu não sei hoje se é assim, por exemplo, com a rainha Elizabeth, né? Mas naquele tempo era bem exatamente assim. Ninguém poderia chegar, nem os parentes, muito menos a esposa, e muito menos pessoas de fora chegariam. E não se sabia se realmente ele ia mandar matar alguém por conta disso, porque eu acredito que ninguém se atrevia mesmo a chegar na presença do rei sem ser convidado, não é? Eles eram tão assim, e eu vejo, amados, que muitas vezes, muitas pessoas também se comportam desta maneira, se sentem tão importantes que nem não dá oportunidade de alguém chegar perto. Então eu digo para você, eu digo para mim, eu digo para nós que somos líderes, pastores, nós que temos pessoas sobre a nossa guarda, como nós estamos agindo diante das pessoas? Será que nós também somos inacessíveis? Será que nós também temos alguma situação assim
eu acho que vale a pena a gente olhar para dentro de nós mesmos e colocarmos diante de Deus. Deus, eu quero estar sempre humilde diante do Senhor e diante das pessoas, porque as pessoas precisam e nós temos que atender a cada uma delas. O rei era tão inacessível, ele não atendia as pessoas, só quando ele quisesse atender. Imagine agora, nesse momento, Mardoqueu chegar na presença do rei para pedir clemência. Ele não iria pedir. Aí ele manda recado para Ester, né? Para Ester, que Ester pelo menos intercedesse pelo povo, né? Mas daí Ester manda dizer para ele como que ela iria na presença do rei. Se ela não tinha sido chamada há 30 dias, ela não tinha sido chamada para ir à presença dele. Como ela iria, não é? Ela não tinha condições de ir, porque era uma lei, era uma regra e não poderia ir. Aí Mardoqueu então mandou que respondessem a Ester dessa forma: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás, só tu entre todos os judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Queridos, Deus sabe o lugar certo, a hora certa, o propósito certo. Ester era uma menina judia, estava nas mãos, esposa de um rei ímpio. Como ela foi parar naquele palácio, não é? Houve lá uma seleção de moças, lá um fashion week, vamos dizer assim, não é? E ali ela foi escolhida. Como ela foi parar lá? Meu Deus, como que uma menina que conhece a Deus foi parar nas mãos de um rei ímpio? Mas Deus tem propósito em todas as coisas. E Deus tinha um propósito para Ester e para o povo judeu. Então Mardoqueu disse para ela: quem sabe se para tal tempo não chegasse a ser rainha? Quem sabe se não é para livrar o povo judeu que você é rainha hoje, não é? Aí então Ester manda dizer para o tio, né? Alguns falam que é tio, outros falam que é primo. Vai ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Gente, aqui realmente eu tremi diante de Deus, e estou tremendo agora. Olha a coragem desta mulher. Mardoqueu não perdeu a oportunidade. Nós não devemos perder a oportunidade. Ele chegou diante da rainha, mesmo à distância, mandando recados, mas ele não perdeu a oportunidade. E disse para ela: se Deus não usar, se você não for usada, outra pessoa será levantada para nos ajudar. Mas a atitude sábia de Ester, a intercessora, ousada, corajosa, se perecer, pereci. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Muitas vezes nós não temos coragem de pregar a palavra, de visitar o enfermo, de orar por alguém que está oprimido. Olha, expulsar demônio então nem se fala. Mas Deus nos chama a ter coragem, a ter ousadia e a ir em frente. Ester não titubeou. Ela foi à presença do rei. Ela prometeu a Mardoqueu, e nos próximos capítulos vocês vão ver o desenrolar dessa história, que é maravilhosa, é linda, é perfeita, e nós vemos aí o agir de Deus. Então hoje Deus nos chama a interceder pelo nosso povo brasileiro. Deus nos chama a ter coragem para falar. Deus nos chama a ter ousadia para fazer. Deus nos chama a ter uma atitude diante de toda e qualquer situação. Porque Deus nos chamou, não foi para ficarmos escondidos. Não, de jeito nenhum. Assim como a rainha Ester foi corajosa e arriscou sua própria vida, porque nós hoje também não podemos ter esta coragem e esta ousadia. Então Deus manda falar para você nesse dia: tenha ânimo, tenha coragem, tenha fé, tenha ousadia. Se precisar chorar, chore. Se precisar clamar, clame. Se precisar gritar, grite. Se precisar colocar uma roupa de saco, coloque. Embora não seja essa a vontade de Deus, porque Deus quer que o nosso coração seja rasgado. Então, se precisar, rasgue o coração diante de Deus. Rasgue o seu coração e entregue para o Senhor.
tudo aquilo que você tem dentro de você, qualquer problema ou situação. Não há problema que Deus não possa resolver. E Deus sempre trará ajuda ao seu povo, porque Ele nos ama e Ele nos escolheu como povo amado, como povo querido, como povo especial, como povo escolhido. Que Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. E eu quero orar por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez em oração e glorificamos o Teu nome por este livro tão precioso, por essa história tão maravilhosa. É uma história que está entre todas as histórias e a princípio parece que ela não representa nada, Senhor, mas ela diz tanta coisa, Pai. Ali a Tua vontade é feita, ali os Teus propósitos são cumpridos e mesmo, Senhor Deus, sem entender muita coisa, Pai, mas neste livro Tu revelas a Tua vontade, o Teu propósito e o Teu amor pelo Teu povo. Ali o Senhor revela pessoas ímpias e pessoas que servem ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos assim também, pessoas que Te amam, que Te servem, que Te honram e que todos os dias, Pai, da nossa vida, nós possamos ser como Esther, ousados, possamos ser corajosos, possamos enfrentar tudo de cabeça erguida e saber que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, muito obrigada por esta palavra. Agora abençoe a todos que me ouvirão e que verão este vídeo, que todos sejam alcançados, tocados pelo Teu amor, que todos também, Pai, sejam curados em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Deus os abençoe ricamente e leiam este livro, porque, olha, é demais. Este livro é tudo de bom.